quais as melhores linguagens de programação para iniciar no mundo de desenvolvimento mobile em 2025. Ficou curioso? Então fica aqui comigo. Sem muita enrolação, eu gostaria de começar essa lista com o nosso queridinho e também odiado JavaScript. Para aqueles que já programam, como Angular, React, Vue, dentre outros, ou para aqueles que também utilizam o JavaScript no back-end e que agora têm interesse em desenvolverem aplicações para dispositivos móveis, JavaScript é uma ótima pedida, utilizando seu framework para desenvolvimento mobile React Native. React Native é uma ferramenta para desenvolver aplicações móveis híbridas, ou seja, se você desenvolver um aplicativo com React Native, o mesmo aplicativo pode ser rodado tanto em Android quanto em iOS. Um ponto de atenção é que se você não tiver um MacBook, você não vai conseguir emular os seus aplicativos no iOS, então para desenvolver para a plataforma da Apple, você ainda vai precisar do equipamento deles. Então a Apple aí sempre deixando essa barreira de entrada um pouco maior para desenvolvedores tanto nativos quanto para aqueles que tentam utilizar alguma ferramenta híbrida para entrar nesse mundo do iOS. Todavia, você pode desenvolver aplicações para Android e quando surgir a oportunidade de trabalhar em alguma empresa que também precise do aplicativo rodando no iOS, muito provavelmente eles vão fornecer equipamento para você, que é o que ocorre na maioria dos casos. A segunda linguagem seria o Kotlin. O Kotlin é a linguagem para o desenvolvimento Android nativo. Antes era o Java, porém agora o Kotlin conta com uma novidade. Ele tem ferramentas que possibilitam que o programador faça aplicativos nativos para o Android, mas que ao mesmo tempo que são nativos para o Android também conseguem rodar no iOS. O Kotlin conta com o KMP e com o Compose multiplataforma. Com o KMP você é capaz de compartilhar a lógica do seu aplicativo com o iOS e com o Compose multiplataforma você é capaz de compartilhar a interface do seu aplicativo com o iOS. Dessa forma, você cria soluções totalmente nativas para o Android, mas que são híbridas para o iOS. Claro, também vale ressaltar que para você rodar a sua aplicação no iOS, você também vai precisar do dispositivo da Apple, você vai precisar do equipamento deles. Então você termina precisando de um MacBook e também tem que passar essa barreira de entrada, assim como se você fosse programar com React Native, Flutter ou qualquer outra linguagem híbrida. Porém, não são todas as vagas, muito pelo contrário, são poucas as vagas que vão exigir que você trabalhe com KMP e Compose multiplataforma. É muito comum que você trabalhe com Android puro, já que o Kotlin é a linguagem nativa e principal para o desenvolvimento Android, sendo assim uma ótima opção para entrar no mundo do desenvolvimento mobile, porque somente com ela você vai ter muitas oportunidades para atuar como desenvolvedor Android e quando surgir a oportunidade você pode expandir o seu leque de ferramentas para o KMP e também o Compose multiplataforma, permitindo com que você atue desenvolvendo aplicações híbridas para o iOS. E assim como o React Native, você também não precisa se preocupar tanto com isso, pois se você cair em um projeto que exija isso, muito provavelmente vão fornecer o equipamento da Apple para que você seja capaz de produzir aplicações para esse ambiente. E por último e não menos importante, temos o Swift, que é a linguagem oficial para desenvolvimento de aplicativos iOS. O Swift é uma linguagem extremamente nichada, geralmente escutamos que linguagens nichadas estão presas a uma única utilização, assim como o Dart, que é majoritariamente utilizado somente para o desenvolvimento mobile com o Flutter, e o mercado não tem uma adoção tão forte do Dart em outras frentes, como o back-end ou até mesmo o desenvolvimento front-end web. Com o Swift nós temos uma exceção a essa regra. Devido ao modelo de negócio da Apple, que faz com que o seu ambiente seja extremamente fechado, nós só conseguimos programar para dispositivos iOS se tivermos os equipamentos da Apple. Mesmo o Swift tendo o seu uso limitado a somente desenvolver aplicações mobile para a plataforma da Apple, termina sendo uma ótima opção para ingressar no mercado, pois a barreira de entrada é muito grande. Não são todos os que têm interesse em entrar no mundo do desenvolvimento mobile que começam com o Swift. Geralmente começam com Kotlin, que tem uma barreira de entrada menor, ou até mesmo com tecnologias híbridas. Aqueles que já programam, já têm alguma familiaridade com o JavaScript, terminam indo para React Native, em muitos casos, e outros se sentem atraídos pelo Flutter ou algum outro framework. E devido a essa barreira de entrada, que é você ter o equipamento, ter um MacBook, principalmente aqui no Brasil, onde é um equipamento caro, se tornar um desenvolvedor iOS termina sendo muito vantajoso. Se você tem a oportunidade de quebrar essa barreira de entrada e ter o equipamento da Apple e começar desenvolvendo para a plataforma com Swift, assim que se tornar um bom desenvolvedor e dominar a linguagem, poderá encontrar ótimas vagas. Então, sendo assim, Swift também é uma boa pedida para 2025. Bom, e antes que venham dizendo que eu odeio Flutter e coisas do tipo, eu não falei sobre ele, mas ainda assim ele é uma boa linguagem de programação. Eu vejo muitas vagas que pedem o Flutter, mas no momento eu vejo que o mercado é muito mais amigável para o React Native e para soluções nativas como o Kotlin e o Swift. E isso tende a se manter para o ano de 2025. Bom, espero ter ajudado. Dúvidas, sugestões e opiniões podem deixar aqui nos comentários. Fiquem com Deus e até mais.